Olá, bom dia. Vamos dando sequência, então, ao nosso evento. A gente gostaria de pedir, se possível, quem estiver lá atrás, se pudesse chegar um pouquinho mais para frente. Obrigada. Para mediar esse próximo painel, então, a gente chama o colunista e jornalista, o senhor Upiara Bosch. Obrigada, Upiara. A gente convida também o cientista político e autor do livro A Cabeça do Eleitor, senhor Alberto Carlos Almeida, como palestrante. Obrigada. E convidamos o outro palestrante, o ex-procurador-geral do município de Florianópolis e advogado eleitorista, o senhor Alessandro Balbi Abreu. Obrigada aos nossos palestrantes, ao mediador. E, para dar início imediato, então, a gente passa a palavra ao senhor Upiara para que dê início. Obrigada. Boa tarde, bom dia ainda bom dia a todos. Um prazer estar aqui fazendo essa mediação num tema tão importante, num congresso que eu sempre acompanhei como jornalista com muita atenção, porque consegue trazer o que tem de mais importante na política catarinense, especialmente, que é a base, o município, o prefeito, o vereador, o secretário, e é um prazer estar aqui conversando com vocês pela primeira vez nesse evento, no Congresso. Já participei de outros eventos da FECAM, mas o Congresso é a primeira vez. E a gente já se falou de tantas questões administrativas, e agora a gente vai falar um pouco de política, porque eu sei que todo mundo que está aqui gosta muito desse tema, e a gente está indo ano que vem para uma eleição que é uma eleição desafiadora, um cenário completamente diferente do que a gente teve nas eleições anteriores, em alguns casos até um jeito diferente de fazer, e a gente vai ter aqui o Alberto Carlos Almeida, que é um especialista nessa questão de tentar entender como funciona a cabeça do eleitor brasileiro. Ele tem mais de um livro sobre esse tema, Cabeça de Eleitor, Cabeça do Brasileiro. E a gente tem aqui o Alessandro Abreu, conhecido aqui de Santa Catarina como um especialista em direito eleitoral, mas também participando das questões estratégicas partidárias de diversas eleições. E eles vão poder dar um painel, um cenário muito completo do que a gente pode esperar para o ano que vem. E, como a gente já está um pouquinho adiantado no tempo, eu vou passar para o Alberto Carlos Almeida para ele fazer a sua fala inicial sobre esse comportamento do eleitor e o que a gente pode esperar para o ano que vem. Professor? Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite da FECAM para estar aqui com vocês falando desse tema. E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui em Santa Catarina. Minha esposa é de Santa Catarina, de Rio do Sul. Então, meus filhos têm sobrenome lá do Vale do Itajaí, né? Schroeder. Eu já fui com a família lá naquele município de Schroeder, bater uma foto na entrada do município. Bem-vindo a Schroeder. Botei as 3 crianças lá e temos lá no álbum da família, ali, com muito orgulho, a foto. Conheço toda aquela região, enfim, Camboriú. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês e espero que seja a primeira de muitas interações. Bom, eu trouxe aqui uma apresentação, baseado... Bom, a primeira coisa é o seguinte: todo mundo se pergunta se o contexto nacional vai ter impacto na eleição municipal do ano que vem. A minha visão é que isso não é importante. E eu vou mostrar por quê. Não é que tem importância zero. Importância zero, não, mas não é tão importante quanto o contexto de cada município, o que acontece no seu município em particular. E aí eu vou mostrar isso rapidamente, enfim, tenho tempo aqui de apresentação, vou passar rápido os slides. Isso tudo tem na internet, eu trouxe aqui uma divulgação do curso que eu depositei na internet, com o que vocês vão ver aqui e muito mais, quer dizer, um curso de mais de 10 horas, né, eu falando com esses slides. Então, eu vou só passar brevemente aqui. Isso aí é baseado na minha experiência, de minha equipe, em mais de 100 municípios, em diversas eleições municipais. Então, tem ali o nome dos municípios em 2000, isso aí é uma experiência que vem desde 2000, tá? Então,
municípios de diversos lugares do país, 2004. Aí vai depender da eleição. Tem eleição que tem mais pesquisa e mais marketing político, tem eleição que tem menos, 2008, 2012 e 2016. Tá? E aqui por região do país, né? Então, região sul, eu trouxe aqui alguns dados que eu obtive, né? Foram coisas que eu realizei em Itajaí e Florianópolis, né? Região centro-oeste, região norte, nordeste, são os municípios que eu já atuei, são diversos tipos de atuação. Tá? Uma atuação, às vezes, mais próxima no município, às vezes mais distante, numa consultoria. Eu cheguei a fazer em Goiás, assim, era um dia inteiro, 10 municípios. Aí entrava o candidato e eu fazia lá o marketing político com ele lá. Então, de manhã, de 8 da manhã às 8 da noite. Né? Então, são vários tipos de atuação. Tá? E aqui a região sudeste, Minas é o estado que tem mais municípios, São Paulo é o segundo com o maior número de municípios, então é natural que tenha mais trabalhos na região sudeste. Eu moro em São Paulo, mas sou originário do Rio de Janeiro, de modo que também eu tive sempre muito contato com os casos do Rio de Janeiro. Ganho essa eleição com uma boa estratégia, com inteligência. E quem é prefeito sabe disso, né? Só que muitas vezes isso precisa ser aperfeiçoado. Tá? Basicamente, vocês sabem da experiência pessoal que não há calmaria na política. Né? Que a política é uma situação conflituosa, sempre vai ter um adversário tentando tirar a sua vez de ser eleito, né? E você tentando de um adversário. Aí eu digo, olha, uma boa estratégia... o que acontece no barco à vela? O barco à vela navega contra o vento. Navega na diagonal contra o vento. Né? Então, muitas vezes, e pode ser o caso da eleição do ano que vem, o ambiente, você tem que navegar contra o vento. É possível navegar contra o vento? É possível chegar na frente dos outros navegadores, navegando contra o vento, porque vai estar todo mundo navegando contra o vento? Sim, é possível. E navegar contra o vento tem um significado amplo, menos recurso em campanha eleitoral, diferentes mídias na campanha eleitoral. E aqui tem, né, enfrentando a dificuldade em vencendo. Precisa fazer uma boa leitura do eleitorado, uma análise correta, aí você define a estratégia ajuda a definir a sua linha de comunicação, a publicidade, a narrativa da campanha. A campanha tem que ter uma narrativa. E aí, um pouco, são os itens, tá? Isso está no meu livro, né, a cabeça, tudo isso está no meu livro. Aqui fora tem um stand, ali perto, na diagonal ali do stand da Assembleia Legislativa. Eu vou estar lá depois da palestra, autografando os livros. Tudo isso está no meu livro, A Cabeça do Eleitor. Tá? E eu trouxe um pedaço disso aqui para vocês verem, e mais algumas coisas. Tá? Então, são vários itens que permitem fazer uma boa leitura do eleitorado, que é o que eu faço. Né? Eu ajudo os políticos a fazer uma boa leitura do eleitorado. Eu sempre digo, o melhor marqueteiro é o político. O grande marqueteiro de campanha é o político, porque ele chegou lá, ele conseguiu ser eleito. Ninguém substitui como marqueteiro o político. Então, está aqui, ó, meu livro, se você quiser... Bom, como eu disse, está aqui fora, se quiser tem na internet, compra nas livrarias online, né? E aqui é o primeiro elemento, a avaliação do governo. Tá? Eu dou um peso grande para a avaliação do governo. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Está lá em cima o nome do município, a data, o candidato que foi avaliado, o governo que foi avaliado, e o percentual de ótimo e bom. Basta olhar o percentual de ótimo e bom, botei um olhinho ali. 54% Eduardo Paes em 2012. Jaboatão dos Guararapes, vizinho a Recife. Tudo isso foi trabalho que eu realizei. Tá? É base de dados minha. Tá? 26% ótimo e bom do prefeito, é um município contíguo lá, Recife. Gravatá, no interior de Pernambuco, 52% de ótimo e bom. Barretos, né, onde tem lá a festa lá do peão, etc., 26% de ótimo e bom do prefeito. São Bernardo do Campo, prefeito Luiz Marins, 45% de ótimo e bom. Então, aqui tem uma hierarquia, do mais bem avaliado para o pior avaliado. O que isso diz sobre eleição? Isso é importantíssimo em todas as eleições. O dado não pode ser colocado assim, flutuando, sozinho. Né? O que isso diz? Eu tenho uma base de dados imensa de várias eleições, aí não só pesquisas que eu realizei, mas que eu coletei na internet. Vocês veem ali do lado esquerdo o nome do município, vocês vão ver depois o caso de Florianópolis e de Itajaí, o nome do município, o estado, a data da pesquisa, o percentual de ótimo e bom, o nome do prefeito, se ele venceu ou não, ou disputando a reeleição, elegendo sucessor. Notem aqui que esse quadro aqui
todo mundo tem mais de 58% de ótimo e bom, só um perdeu a eleição. Olha como é que é importante ter um ótimo e bom alto, né? De todo mundo que tem mais de 58% de ótimo e bom, só um perdeu a eleição. Vai aumentar o perdeu, está marcado em laranja ali, ó. Então, esse quadro aqui está entre 47% e 58% de ótimo e bom. Já aumenta a frequência de derrotados. Olha como é importante ter a soma de ótimo e bom alta na eleição, tanto para reeleger quanto para eleger o sucessor. E aqui já vem a turma que perde com maior frequência. E eu botei ali aquele risquinho laranja, abaixo de 45% de ótimo e bom. Isso tudo aí em 2012, centenas de eleições, de 2012. Posso repetir isso, 2008, o que aconteceu? Aqui, todo mundo perdeu, todo mundo que tinha menos de 31% de ótimo e bom, em 2012 perdeu. Tá na reta ali, no ano da eleição. Tá? Como eu disse, isso tudo está na internet, num curso que eu depositei na internet. Aqui é 2008, a mesma coisa vocês vão ver em 2008. Vai piorando o ótimo e bom, vai perdendo. Então tá aí, ó. E aonde tem o traço laranja ali, ó, 40 e poucos % de ótimo e bom. Então vimos 2012, 2008, aí se quiser, quem perdeu? 2004, a mesma coisa. É uma regrinha da opinião pública. É uma coisa que se repete uma vez. Eu fiz isso para um prefeito lá da Baixada Santista. Aí ele foi lá, fui conversar com ele estava com ótimo e bom, lá embaixo estava a reeleição. Falei, olha, sua chance de ser reeleito é mínima. Aí ele apertou minha mão e falou, olha, eu vou ganhar e vou te convidar para o dia da minha posse. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. É claro que ele perdeu. Tá? Não teve posse dele, quem ganhou foi o adversário. Tá? Então, você vê isso, 2000, a mesma coisa. Porque aqui tem o resumo disso. Tá? O resumo disso está aqui. Ó. Se você tem um ótimo e bom baixo, que está aqui, você tem pouca chance de ser reeleito. Se o seu ótimo e bom aumenta a sua chance de ser reeleito. Isso é uma relação estatística, não é determinística. Mas acontece assim, com todos aqueles casos que vocês viram. E por que acontece assim? Olha aqui, Gravatá, Pernambuco, olha. Ótimo e bom do prefeito, 52. Quem é que votava? 68% de 52 votava no candidato do prefeito, que era o Ozano. Esse aqui é o candidato da oposição. E esse aqui é o candidato da situação. Todos os gráficos ficam com esse mesmo formato, para presidente, governador e prefeito. É a mesma coisa. Eu só vou mostrar aqui vocês para prefeito. Mas no curso que eu botei na internet, tem de presidente todas as eleições presidenciais. É igualzinho isso que está aqui. Tá? Aqui, ó, Jaboatão dos Guararapes, a mesma coisa. Tá? O ótimo e bom, o candidato era o prefeito, não tinha chance de se reeleger. Quem ganhou foi o Elias Gomes, esse daqui. Eu dei uma ajuda para ele, eu mostrei isso, eu falei, isso aqui seu tem que subir. Você tem que ter mais votos dentro do ruim e péssimo do prefeito. Ou seja, você tem que ser mais oposicionista do que o André Campos. Tá? Então, ele fez, enfim, aí tem a ver com promessa de campanha. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, vocês vão ver todos esses gráficos assim. Barretos, a mesma coisa. E aqui, essa pergunta pode ser aperfeiçoada. Aqui você pergunta se o prefeito está cumprindo tudo, cumprindo a maior parte, não está cumprindo a maior parte, não está cumprindo nada. Itajaí, 2008. O não está cumprindo a maior parte, não está cumprindo nada, era 50%. Aí não consegue ser reeleito. Então, eu tenho esses indicadores para dezenas e centenas de municípios. Eu sei exatamente qual o número que aumenta a sua chance. De novo, nada é 100%, claro, tá? Mas dá para saber como melhorar. Tá? Aqui, de novo, olha, você gostaria que o próximo prefeito deveria não mudar nada, mudar pouca coisa, mudar muita coisa e mudar tudo. Olha, o mudar muita coisa e mudar tudo, somados, dá 62%, muito alto. Então, vai ganhar a mudança. Já Florianópolis, né, o ótimo e bom. O ótimo e bom estava em cima da marca, ó, 37 mais 7, 44, correndo o risco ali de não ser reeleito. Correndo o risco. Foi para o segundo turno, uma eleição apertada. Tá? Ele está cumprindo tudo, uma outra pergunta auxiliar também. Então, eu só estou mostrando para vocês, como eu disse, tudo isso eu já depositei e está na internet, numa plataforma de cursos EAD, de cursos online. Tá? Qual dos candidatos é melhor para mudar o que está acontecendo em Florianópolis? Ele conseguia pegar um pouco do desejo de mudança, pegar a maior parte. Isso é importante. Às vezes, o ocupante do cargo consegue pegar aquele desejo de mudança. E por aí vai. Então, a avaliação de governo, a gente permite muitas coisas. Tá?
em termos de estratégia eleitoral. Ela é um dado só aqui cruzado, mas ele permite muita coisa. Então, você monta a linha de comunicação baseada na avaliação de governo, seja você de oposição, seja você de governo. Tanto faz, né? A mesma coisa pode se utilizar para o candidato de governo ou para o candidato de oposição. E aí vai resolver o principal problema do eleitor. De novo, eu tenho uma base de dados imensa com isso aqui. Você pergunta, tende a ganhar a eleição um candidato que, na cabeça do eleitor, resolveu o seu maior problema. Tá? Então, tem ali, Jaboatão, qual o problema que a prefeitura deveria resolver em primeiro lugar? Saúde e saneamento. Aí ele fez o seguinte, a campanha foi baseada em 2 promessas. Vou pavimentar 1000 ruas, que as ruas não eram pavimentadas, e vou construir um hospital central. Ele ganhou. O Elias, que eu falei, disse, você vai ter que pegar... Era mais do que saneamento, era saneamento e pavimentação. Tá, olha, asfalto, pavimentação de ruas, 24%, saneamento. Então, a gente vai detectando saúde, Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, o que na saúde, tá? Qual candidato vai resolver? Walter Caveanha ganhou a eleição. Quem o eleitorado achava. Então, o marketing tem que fazer. Às vezes, você começa o eleitorado achando que você vai resolver menos e, durante a campanha, você passa a ser aquele que vai resolver mais aquele problema, porque você faz uma coisa de impacto naquele problema, tá? Campinas, saúde, o principal problema. Quem vai resolver? Jonas Donizete ganhou a eleição. Foi o prefeito, foi eleito e reeleito. Barretos, saúde, quem vai resolver o principal problema? Quem ganhou foi o Guilherme Ávila, do PSDB. Tá? Foi para quem eu trabalhei nisso. Ele estava mal aqui. Eu falei, olha, mostrei isso aqui, eu me lembro. Foi uma reunião com ele numa padaria em São Paulo. Eu falei, você está mal, você tem que ir em cima disso. Se você não for em cima disso, você perde a eleição. A Nacional, a mesma coisa. O maior problema do Brasil entre 98 e 2002, desemprego. Quem vai resolver o maior problema? Defende gerar empregos. Lula ganhou a eleição. É a mesma lógica para governador também. Tem uma lógica que rege. Só que em cada município vai ser diferente o problema. Vai ser diferente a imagem do candidato. Então, você tem que saber o que está acontecendo no seu município. Tá? 2010, a mesma coisa. Enfim, é só ilustrando para vocês. 2014, a mesma coisa. E aqui, nomes de candidatos eleitos. Nomes associados a problemas. Ali são vereadores, olha. 2016 a 2020. São vereadores que hoje são vereadores. Olha o nome deles. Toninho da Farmácia, professora Josete, professora Marcivânia, deputada federal. Então, professor, educação e saúde. Aqui tem educação e saúde. Isso é marketing político puro. Marketing político puro, vocês sabem disso. E, mais recentemente, capitão, major, tenente. Mas podem ver uma diferença interessante. Aqui é município, a maioria. E aqui é Estado. Claro, porque o problema de segurança pública é o Estado que cuida. O problema do município é saúde e educação. Isso não acontece por acaso. Tá? Principais problemas, então você tem as lições do marketing político nos principais problemas. Propostas e promessas, só um slidezinho disso. É possível saber detalhadamente qual proposta ou promessa lhe dará mais votos. E aqui nós fizemos uma pergunta. Você gostaria que o próximo prefeito construísse um novo hospital ou marcasse exames? Aí você vai confrontando 2 a 2, 2 promessas que estão rolando ali no seu município, você que sabe. Aí você me diz, a gente vai confrontando 2 a 2, no final tira uma média. Qual era a média de Jaboatão? Construir um hospital. Eu digo, faça essa promessa, se você achar que você vai realizar. Aí ele fez umas contas lá, mesmo como se fosse hoje, estava na minha frente, pegou um papel, fez um monte de contas e disse, vou realizar. Ele já tinha sido prefeito de uma cidade vizinha, tá? Então ele tinha experiência administrativa. Aí ele diz, olha aqui, vou construir um hospital, era que ganhava de todos os confrontos, foi o que teve a maior média. E aí ele prometeu isso e conseguiu ser eleito. Então, isso é um exemplo. E ele era um candidato de oposição, tá? Não era um candidato de governo. Então, tem aqui as lições do marketing político para propostas e promessas. Tá? Imagem dos candidatos. Aqui um exemplo de eleição presidencial, mas que se aplica também à municipal. Esse aqui está fácil, pesquisa diária, telefônica, segundo turno, Alckmin versus Lula. Lula ganhou com 20% de margem. Qual é o candidato que tem maior experiência administrativa? Alckmin. O eleitorado sabia, mas deu a vitória a Lula. Porque a imagem conta. Cada imagem para cada eleição. Dependendo da eleição, a imagem que o eleitor quer é uma e não outra. Tá? Qual o candidato que tem preparo para ocupar o cargo? Alckmin na frente, mas perdeu a eleição. Qual o candidato que vai resolver o problema da saúde? Alckmin na frente, mas perdeu a eleição.
Isso eu tenho para várias eleições e de vários cargos diferentes. Qual o candidato que vai aumentar o consumo? Lula ganhou a eleição. As pessoas queriam o candidato que tivesse a imagem que iria aumentar o consumo. Qual o candidato que é gente como a gente? Lula ganhou a eleição. Qual o candidato que entende os problemas dos pobres? Então, todo candidato tem imagem diferente, mas tem uma imagem mais adequada para aquela eleição e uma imagem menos adequada para outra eleição. Você tem que saber modular a sua imagem. Às vezes, uma imagem ruim nessa eleição é a que vai fazer ganhar na seguinte. Tem isso também, o candidato vai acumulando musculatura eleitoral, musculatura de imagem. O jogo político é um jogo contínuo, ele não para nunca. Aqui, ó, Barretos, é a mesma coisa que vocês viram com uma pesquisa só. Ali eram várias pesquisas, diária, telefônica, acompanhando. Aqui é uma só. Então, com uma só a gente consegue descobrir, olha, o Guilherme Ávila, que ganhou, é gente como a gente, tem passado limpo. Então, tinha que explorar esses pontos de imagem dele. Faria, ele venceu, disse para ele. Aí, os adversários dele. Faz muitas obras, era o principal adversário, mas o tema não era obra. Eu falei, beleza, sabe o que você vai falar na campanha? Você vai dizer o seguinte, ele só pensa em obra. Mas você não quer isso, a gente sabia pela pesquisa. Ele só pensa em obra, ele não sabe realmente o que você quer. Eu sei, vou cuidar do social. E aí ele fez esse discurso e derrotou o Heber Rezec. Ele era um candidato de oposição, o Guilherme Ávila. Paçoca, aí vai a imagem dos outros candidatos. E aí você consegue fazer, no final, um mapa de imagem, sabendo como cada candidato enfrenta cada candidato na imagem. Isso daí para Barretos, isso pode fazer para qualquer município, tá? Então, tem a lição do marketing político aplicada à imagem dos candidatos. Então, está aqui. Eu não apresentei todos os itens que estão aí, né, por conta da limitação do nosso horário. Tá? Eu estou caminhando aqui já para a parte final. Peças de publicidade e de comunicação testadas e aprovadas por pesquisa. Então, você faz a pesquisa e faz uma peça de publicidade. Duque de Caxias, 2004. Eu vou pegar a última de lá também. Centros sociais. O Washington Reis tocava centros sociais na época, a legislação permitia. Vimos que era uma imagem forte dele. O que é que a gente fez? Um panfleto, papel mesmo, distribuindo em massa no município, com os centros sociais, baseado em pesquisa, tá? Valorizando o ser humano, etc. Aí aqui, o Zito, que era prefeito de Caxias, tinha indicado o irmão para ser prefeito do município vizinho. O irmão era prefeito do município vizinho. Então, a gente fez a pergunta, Zito é um bom prefeito, mas ele não sabe indicar. Um exemplo é o irmão dele, que é prefeito de Belfort Roxo, não está fazendo nada por lá. Você concorda com essa afirmação? Discorda? Concorda, 58%. Aí ele indicou a esposa para ser prefeita de outro município. Era um conglomerado, a esposa de um município, ele de um, o irmão de outro. Era assim que era. E aí o pessoal avaliava mal a esposa. Está aqui, ó, 46% concordava que... E ele ia indicar alguém para Caxias. Super bem avaliado. Então, vamos pegar isso aqui, ó, testamos. Vamos agora entrar... Isso aqui é em Caxias, tá? Aí fizemos esse panfleto aí. Atenção, povo caxiense, cuidado com quem ele indica. Né? Ele estava indicando esse cara para Caxias e já tinha indicado o irmão e a esposa para os outros. Então, cuidado. Ele é bom prefeito, mas quem ele indica, não. Então, o candidato de oposição não atacou o prefeito, mas atacou quem ele indicava. Preservou o prefeito. Ele ganhou por 4 pontos percentuais. Uma eleição dificílima. Venceu um prefeito bem avaliado. A gente ganhou de um prefeito bem avaliado, daquele que tinha 75% de ótimo e bom. Essa aqui é um case de grande dificuldade, tá? 2016, última eleição municipal. Prefeitura, qual o problema que deveria ser resolvido em primeiro lugar? Saúde. Qual candidato melhor resolveria o problema? Está lá o Zito, ó. E o candidato que eu estava fazendo o trabalho era esse aqui, o Washington Reis. Eu falei, opa, acende a luz amarela, você vai ter que ir em cima desse tema. Tem campanha eleitoral lá, tem TV, mas hoje vocês sabem, o YouTube já compete com a TV, o WhatsApp compete. Então, o que eu trouxe aqui de peça para a TV serve para qualquer mídia hoje em dia, tá? O que é melhor para o município? Um candidato que nunca tenha sido prefeito ou um candidato que já foi prefeito? A turma queria renovação, ó, 4 anos atrás. Perigo, ele já tinha sido prefeito. Perigo tremendo. Então, temos que falar no futuro, temos que utilizar, não tem como esconder que você foi prefeito, mas temos que enfatizar mais o futuro, muito mais do que o que você fez. Eu não sei se eu apertando aqui passa o vídeo, isso aqui é um videozinho, ou vocês aí tocam. Então,
Moacir do Carmo. Um hospital grande, grande demais para a capacidade do prefeito que veio depois, que diminuiu o hospital. Fechou alas. E o outro prefeito diminuiu mais ainda. O Washington Reis, prefeito, vai devolver a Caxias seu hospital com mais de 230 leitos, centro cirúrgico e obstétrico, emergência odontológica e laboratório. O Washington Reis 15, de volta e para o futuro. De volta e para o futuro. A gente não podia só dizer que ele... A gente está pensando no futuro, tem que dar modernidade a ele. A própria propaganda, caixinha, assim, uma propaganda mais moderna, falando com os jovens. Tem uma outra pecinha aqui. Pelo que você vai votar nesse segundo turno? Eu voto pelo Hospital Moacir do Carmo. Vou votar pelo Exposto 24 horas. Eu vou votar pelo programa Saúde da Família. Eu voto pelo retorno dos dentistas. Eu vou votar pela maternidade de Caxias. Eu também vou votar no Washington Reis. Ele vem com todo gás pra fazer muito mais. Quero ele outra vez. Quero o Washington Reis. Volta e para o futuro. Caxias é o Washington Reis. É 15. Aqui outro, tudo saúde, tá vendo? A ênfase foi muito forte. A gente calculava quantos por cento da propaganda tem que ser saúde. Mãe, ontem eu vi você falar com o papai, sente saudade do gospel, sendo prefeito. Por quê? O homem que fez o que ele fez dá saudade mesmo. Mas o Hospital Moacir do Carmo, lá que você nasceu, sabia? Foi tudo tão tranquilo, tão maravilhoso pra mim. Você acha que eu não deveria sentir saudade de uma pessoa assim? Claro que sim, dona Cristina. E todas as mães de Caxias também acham. O Washington Reis 15, de volta e para o futuro. Acho que essa é uma das últimas desse. Ô, filhão, sabe por que eu tenho saudades dele? Esse seu sorriso quando você joga bola ficou ainda mais bonito por causa dele. Foi ele quem criou o Centro de Especialidades Odontológicas. Foi lá onde você cuidou dos dentes e colocou o aparelho. Por isso que eu tenho saudade dele. Você não acha que eu tenho razão? Com certeza, seu Anderson. O povo de Caxias quer sempre um sorriso bonito. O Washington Reis 15, de volta e para o futuro. Mãe, sabe por que eu sinto saudade dele? Porque ele reformou o posto de saúde Saracuruna e colocou para funcionar 24 horas. É por isso que eu tenho saudade dele, mãe. A senhora não acha que eu tenho razão? Andréia, você tá certa. Na hora do susto da emergência, a gente quer chegar rapidinho, de dia ou de noite. Isso, Washington Reis 15, de volta e para o futuro. Uma jovem persuadindo a pessoa mais velha a votar. Justamente isso, pensando no futuro, tá? Então é um pouco que vocês estão vendo aí. Eu estou caminhando para o final da apresentação, estou no tempo aqui. Olha, ter visibilidade é importante, mas não é tudo. Vamos supor que Ana Maria Braga fosse candidata a alguma coisa. Pode até ganhar, porque isso... Eu vou falar agora de redes sociais. Porque é isso, tem alguém que é visível nas redes sociais e que você acha que por isso vai ganhar a eleição. Mais ou menos, tem que estar dentro ali do tema, tem que ser política. Ora, Romário foi eleito. Tá? Romário, na primeira eleição dele para deputado federal, ele diz o seguinte: ninguém fez no Brasil, para o Brasil, mais do que eu. Levei o Brasil a ser campeão. Verdade. Ele dizia isso e foi... Agora, como é que o cara... Um ou outro consegue, não é a maioria. E tem um motivo para não ser a maioria, a gente sabe disso. Romário, deputado federal, trabalhou como político sendo deputado federal, não foi jogador de futebol, ele vestiu a camisa do político, pegou temas, se envolveu com temas, tem uma filha que tem necessidades especiais, se envolveu com aquilo ali, vários temas, e daí ele conseguiu dar o passo seguinte e se tornou senador. Então, ele pegou a visibilidade do futebol, conseguiu chegar num carro que precisa menos voto. Para chegar no carro que precisa mais votos, se tornou político. Tá? E não significa que seja um político importante lá em Brasília, mas isso mostra uma trajetória completamente diferente de alguém totalmente de fora. Tá? Aqui tem nomes dos eleitos na última eleição fortes em redes sociais, vários aqui. Tá? Aqui tem a soma de seguidores do Facebook, Instagram e Twitter
desses candidatos. Aqui tem a quantidade de votos. E aqui tem um percentual de votos em cima dos seguidores. Note aqui, ó, 45% dos votos em cima dos seguidores. Joyce Hasselmann. Mas ela fez só redes sociais? Não. Tá, ela foi à rua lá nas manifestações do impeachment, no comício, falou. Ela estava com a sola de sapato, com a saliva no meio da rua. Tá, mas só para vocês terem uma noção, eu peguei os principais da eleição passada, que é muito que se comenta, certamente no seu município, sobre as redes sociais. Tá? E aqui, olhem a trajetória de cada um antes das redes sociais. Alexandre Frota, ator pornô, novelas da Globo, um dos apoiadores do impeachment. Né? Então, antes das redes sociais, eles fizeram alguma coisa. Esse André Janones, político e advogado, se tornou liderança da greve dos caminhoneiros. Liderança de um movimento social. Tá? Flor de Lis, foi aquela lá que tem a suspeita que matou o marido, tá, no Rio. Pastora e cantora de música evangélica. Só essa coisa de cantar já tornava o Crivella, antes de ser senador, ele era cantor, era um cantor conhecido de música evangélica. Na época tinha CD. Tá? Então as pessoas conheciam o Crivella pelos CDs de música dele. E aí ele entrou na política. Tá? Mantém instituto para as crianças. Notem que aqui são atividades offline, não são atividades online. Tá? Outros aqui, a Joyce Hasselmann, a mesma coisa, foi âncora da Jovem Pan, Band News. Né? É porque as pessoas não sabem disso. A pessoa olha só os seguidores na internet e diz, foi eleito pela internet. Calma, não é assim. Foi eleito por uma mistura de coisas. A internet foi importante, mas não foi a única coisa. Este aqui foi eleito só pela internet. Este é o Casey, ele morava em Miami, youtuber. Fez a campanha de Miami, desembarcou no Brasil 1 mês e meio, 2 meses antes da eleição. E foi para a rua em Brasília. Ele contratou, youtuber, ficou rico no YouTube, aí contratou uma equipe e a equipe foi fazer propaganda dele na rua em Brasília. Tá? Esse sargento não, atuou na polícia militar durante 35 anos. Então, notem, né? Então, esse é o caso mais puro de eleito somente pela internet. Está aqui ele, ó. Perdão, peraí, deixa eu passar aqui para ele. Ah, não, os slides dele não estavam aqui, poxa. Bom, ele está no curso. O que acontece? Saiu no Fantástico semana passada ele, processado por estelionato. Você vê, quando o cara não é da política, é complicado. É complicado. Quando ele foi eleito, ele disse, eu não sei se eu quero tomar posse, porque a política é uma vocação. Tá? Mas esses são minoritários, então vocês têm que combinar as duas coisas. Na verdade, esta é a rede de um político. O eleito está aqui, e ele vai ter outras figuras. Isso serve para online e offline, tá? Isso serve para os dois. Essa é a maneira de fazer campanha na internet. Né? Exposição midiática, qual? É da Ana Maria Braga? Não. Não serve. Qual é a exposição que serve? A partir de temas públicos. Porque o eleitor vai olhar para você pensando em temas públicos. E aí você tem que representar e defender, vocês sabem disso, né? Os interesses de algum grupo. E acumulando força por meio da dedicação de recursos, que são tempo, dinheiro, mobilização. É isso, vai acumulando musculatura. É como se você entrasse numa academia de ginástica para ficar mais forte. E aí isso é convertido em votos. Tá? Então é isso que a gente vê. Está aqui ele, o cara de Miami, está aqui ele. Eu mudei. Então está aqui, ó, faltava 25 dias, ele investiu 435 mil, foi para a rua. E está aqui ele no Fantástico. O deputado terá de prestar esclarecimentos após denúncia de golpes no Brasil e nos Estados Unidos. Né? O que mostra como uma pessoa superficial, que foi eleito só pela internet, acaba resultando nisso aqui. Então, o eleitor deve ser alcançado por vários meios, várias mídias. TV e rádio, todas as mídias sociais. Tem gente que consegue, olha, isso aqui... Pode parecer que não, prefeitos que têm o endereço pelo IPTU de todo mundo mandam uma carta escrita. Essa estratégia é utilizada até nos países mais desenvolvidos. Então, a gente tem que se utilizar de tudo hoje em dia. Né? As mídias hoje são mais acessíveis e mais variadas. A competição é mais dura. Você quer formar rede social, você tem que aumentar seguidores e engajamento. Não adianta ter muito seguidor, só. O seguidor tem que ficar vendo você. As pessoas se confundem nisso. Não basta ter 3 milhões de seguidores, é melhor ter 1 milhão com 500 mil vendo do que 3 milhões com 5 mil vendo você. O engajamento. E como você pode fazer isso? Dinheiro,
você pode investir. Tem gente que hoje está investindo para aumentar os seus seguidores. Eu conheço gente, agora, estão em campanha eleitoral, sem estar em campanha eleitoral, falando de temas públicos e aumentando os seguidores. Conheço vários casos. Ou postar diariamente, uma ou mais vezes. Isso traz seguidor. Adotar uma linha de comunicação quanto ao conteúdo. Isso traz seguidor. Adequar-se à linguagem de cada mídia. Olha, o YouTube quer vídeo, o Instagram quer foto, o Facebook e o Twitter são textos. Não adianta misturar as bolas. Tem que se adequar, porque eles, inclusive, escondem. Se você botar vídeo no Twitter, o Twitter não divulga o seu vídeo. Se você botar vídeo no Facebook, ele não divulga. Tá? Então, porque tem um algoritmo lá que faz isso. Então, você tem que se adequar ao padrão de cada mídia. Fazer alianças de divulgação. Você pode fazer uma aliança. Participar de um YouTube que tem mais seguidores e você participa lá e a forma do sujeito te pagar é dizendo que você tem um canal de YouTube. E aí vai aumentar seus seguidores. O tempo inteiro fazendo alianças. Formar cadastros de WhatsApp e de outros endereços, desde que siga a legislação eleitoral. Temos aí um advogado eleitoral para dizer isso. A pessoa tem que te dar a permissão para se comunicar com ela por aquele meio. Então, está aqui, formação de redes sociais, WhatsApp, participar de vários grupos, interessados em seus temas, não adianta perturbar as pessoas, senão ele vai virar um propagandista contra você. Postar nos grupos, seguindo sua linha de comunicação, tanto na forma quanto no conteúdo. E formar seus próprios grupos e listas de transmissão. Isso daqui é importante que seja feito. A linha de comunicação, provavelmente, das listas de transmissão, será diferente. Bom, já acabou o tempo, tá? Tem mais coisa, concentração de voto em poucos candidatos. Eu vou passar, isso aqui é presidencial, só vou passar o último slide que eu trouxe aqui de Santa Catarina. Joinville, Xaxim e Bom Jesus da Serra são 3 tamanhos diferentes de município. Tá? Aqui está o número de votos válidos. Na eleição passada, tá? Para vereador, 18 candidatos e 360 não foram eleitos. 18 eleitos, os eleitos tiveram 8 vezes mais votos do que os não eleitos. Por que isso? Porque a votação é muito concentrada em alguns candidatos. Quando diminui o tamanho do município, desconcentra menos, mas fica concentrada. Aqui cai muito o número de eleitores. Votos válidos para vereador, 11 candidatos, 53 não eleitos. Os eleitos tiveram 4 vezes mais votos do que os não eleitos. É muito concentrado. Aqui um município pequeno, 3.000 votos válidos para vereador, 9 candidatos, 18 não eleitos. Os eleitos tiveram quase 3 vezes mais votos. Diminui o tamanho do município, diminui a concentração. Mas é muito concentrada a eleição. Por que a regra 80-20? Não significa que aconteça exatamente 80-20. É dizendo o seguinte, 20% dos candidatos têm 80% dos votos. Não é exatamente isso, mas é caminhando nessa direção. Tá? Como eu disse... Bom, aqui, próxima eleição, último slide. Tá? Coligações proibidas para cargo proporcional. Haverá diminuição do número de partidos por município. É só fazer a conta, pegar a votação da eleição passada, proibir coligação e recalcular. Você vai ver que cada município vai diminuir o número de partidos. E quanto menor o município, menos partidos vai ter. Vai aparecer no Brasil muitos municípios pequenos que só um partido vai eleger vereador. Isso vai acontecer ano que vem. Tá? Então, se os vereadores mais votados em 2016 se unirem e forem todos para o mesmo partido, serão os grandes favoritos. Isso já está sendo feito no Brasil hoje. Todo mundo vê quem são, porque as votações têm uma certa rigidez. Então, os mais votados na eleição passada, eles vão para um partido só. Como está proibido coligação, aquele partido só, em municípios pequenos, isso vai acontecer com frequência, tá? É só fazerem a continha do seu município. E sugestão para o candidato a prefeito, articular uma nominata boa de voto, uma nominata como essa aqui. Já tem prefeito que está fazendo isso, tá? Basta considerar o resultado da última eleição, ainda tem tempo para troca de partido. Isso está acontecendo. Como eu disse para vocês, isso tudo está nesse curso, né? Eu trouxe um panfletinho, quem quiser, depois da apresentação, eu passo para vocês. Isso tudo está aqui, é o passo a passo para se inscrever no curso online, que já está depositado hoje. Eu fiz questão, já que eu vinha para cá, eu disse fazer um dia de inscrição para vocês aqui, hoje e amanhã, para quem quiser se inscrever nesse curso. Tudo está lá. Obrigado, eu passei um pouquinho do tempo. Obrigado, professor. Vou passar rapidamente, porque estamos com pouco tempo, para o doutor Alessandro Abreu falar sua parte. Então, bom dia ainda a todos, né? Gostaria de cumprimentar os integrantes aqui do painel, agradecer o convite da FECAM.
cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, vices, todos os colegas advogados aqui presentes, todas as senhoras e senhores. Eu vou fazer uma exposição um pouco mais rápida em relação à mudança que vem ocorrendo no cenário político-judicial. E vou me basear em relação a um ponto de vista considerando eleições anteriores, comparando ali com eleições desde o período de 2002 em diante, onde eu tive a oportunidade de coordenar a parte jurídica das eleições majoritárias seguintes, que aí nós que participamos diretamente do pleito eleitoral como os senhores, conseguimos sim verificar uma mudança extrema. A primeira anotação que fiz foi em relação ao controle extremo do judiciário. Antigamente se preservava muito nas avaliações e julgamentos algumas palavras mágicas que se apresentavam em todas as jurisprudências, que é a questão da potencialidade, a questão do dolo, da intenção de fraudar, situações essas que vêm mudando bastante. Hoje nós temos um controle rígido, isso até por uma influência e da própria população que começou a exigir isso do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então nós estamos num período que precede as eleições que preocupa muito, sim, os prefeitos, os vice-prefeitos, aqueles que exercem função pública, secretários ou quem é apoiado pelos mesmos. Tem que se ter, principalmente nessa reta final de mandato e no período que antecede a eleição, uma preocupação extrema com as condutas vedadas. Todas as prefeituras têm que trabalhar de uma forma proativa, justamente para que não se tenha problema em relação a uma futura cassação, a perda do mandato, porque isso, de fato, está sendo verificado com olho clínico pelo Ministério Público. Até então, quando se remete a decisões de 2002, 2004, 2006, se considerava muito a importância, o poder do voto, de que o Poder Judiciário se partia da premissa, então, que o Poder Judiciário deveria influenciar um mínimo na vontade do eleitor. Hoje, isso mudou. Hoje, esse controle judicial, ele parte para uma premissa de que o que deve prevalecer é o equilíbrio, é a honestidade, a impossibilidade absoluta de se utilizar qualquer viés, qualquer prerrogativa de um prefeito e vice para buscar alguma vantagem, principalmente com aquilo que é financiado pelo poder público. Então, nos julgamentos presentes, os julgamentos atuais, aquela linha de dar mais importância para realmente se verificar se aquilo teve um potencial para mudar, se de fato isso influenciou nas eleições, ela começou a ser substituída por uma premissa de que já se parte de uma predisposição do político de utilizar os bens públicos, utilizar o cargo público para ganhar certa vantagem. Então, não se pode mais ter o cuidado passado no presente. O presente tem que ser muito mais cuidadoso. Isso parte até por iniciativas proativas que a gestão tem que ter, justamente para cuidar que, inclusive, aqueles que pertencem à administração não o façam por conta própria. Nós que advogamos na área eleitoral, visualizamos, enfrentamos muitos processos onde pessoas, lideranças ou aqueles que trabalham na administração municipal com o intuito de auxiliar, acabam causando um mal grave ao administrador principal, ao prefeito, ao vice-prefeito, até ao secretário, justamente porque começa a se alinhar a situação da falta de controle e também por ser um candidato beneficiado. Então, não deixem de estabelecer regras
na administração, seja ela com cartilhas, com resoluções, para, no caso, demonstrar de que o administrador está tomando todas as iniciativas necessárias para que ninguém que participe da sua gestão possa infringir a lei. Hoje, nesse período, se exige uma proatividade do administrador. Outra situação também importante, que gostaria de conversar, até como o professor colocou, a questão da novidade das candidaturas da chapa proporcional sem coligação. Isso partiu de uma discussão de longos anos e se intensificou justamente para combater aquelas iniciativas onde, por exemplo, um partido que tinha um bom horário de televisão, mas que não tinha uma construção de nominata relevante para as eleições, passasse então a impor, para que o majoritário ficasse com seu tempo de TV, a colocação de um ou no máximo 2 candidatos numa coligação maior, ou seja, no intuito de eleger aquela figura política central do qual o partido que não tinha uma composição de chapa interessante passava a exigir então de que 1 ou 2 candidatos fizesse parte de uma coligação que tivesse aquilo que chamamos do miolo importante de voto, aqueles votos intermediários que não elegem, mas que são importantes para formar, então, a votação final da coligação. Outra situação também em que se enfrentava partidos menores em que ofereciam, no caso, uma composição atrativa em função das mulheres que haviam chamados para compor a chapa. Ou seja, o partido apresentava, no caso, 5, 6 mulheres, uma chapa com 5 e 6 mulheres, justamente sabendo da dificuldade dos partidos maiores, às vezes das coligações, de se ter o mínimo do percentual exigido. Então, iniciativas como essa fizeram com que o próprio TSE e até os próprios deputados, numa situação em que houve uma imposição, até em função dos próprios eleitores, de que se acabasse, então, com essas iniciativas. Então, hoje, você tem que construir partido para eleger candidatos a vereador. É importante que se tenha uma nominata boa, uma nominata composta, grande, para que se você ganhe, justamente até porque na regra eleitoral, quem fez mais voto ganha na sobra. Essa sobra vai ser muito importante nesse momento partidário. Então, você tem que construir partido com antecedência. Não existe mais essa possibilidade de, em cima do interesse que às vezes prevalece, que é a majoritária, você construir coligações para alojar aqueles que não têm nominata e que têm apenas 1 ou 2 candidatos. Outra situação de extrema importância que deve ser considerado e que não pode mais se brincar é com um percentual mínimo de gênero, que na verdade a lei não estabelece que seja 30% o mínimo de mulheres, mas nós sabemos que na prática é onde os partidos buscam e têm a maior dificuldade, justamente pela falta de cultura anterior da participação da mulher na política, o que vem mudando. Então, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral recente, ali no caso de Valença, onde toda a chapa, eu digo toda a chapa, foi indeferida em função das candidaturas laranjas. Isso é muito grave e é muito importante. A concepção que se trouxe para a discussão inicial é de que, como um candidato em que não há demonstração de que pudesse ter anuído ou ter participado, como ele teve seu registro também deferido e, depois de eleito, o seu mandato cassado. Foi justamente porque se considerou hoje o compromisso de todos que sejam candidatos a participar, sim, da formação da chapa e fiscalizar, inclusive, como ela se forma. Então,
a gente que convive com a política, é comum que chegue nesse período o candidato se preocupe apenas com a sua candidatura e deixe que o partido, então, forme a coligação, que não mais existia, mas a nominata. Hoje, todos são, independente de ter participado ou não, responsáveis pela formação da nominata. Ou seja, é dever do partido, e ele tem que fazê-lo para se resguardar, um compromisso com as candidaturas e que, principalmente, que façam registro das campanhas. Hoje o cenário exige, principalmente das mulheres que vão participar das campanhas, que façam registros da sua participação efetiva, porque lá na frente pode vir uma acusação de que as candidaturas são laranjas e você tem a forma de demonstrar que, de fato, foi para tentar a sua eleição, foi em busca de votos. Então, hoje, exige um cuidado extremo. A participação, não existe mais como brincar com fundo partidário destinado à mulher, não existe, hoje é olho clínico, hoje qualquer recurso que é repassado para a mulher, não adianta a tentativa de uma propaganda casada, de utilizar a mulher para ficar com determinado valor e existir um repasse para outro candidato. Hoje o olhar é clínico, não se pode mais dar o luxo de sequer apostar na impunidade. Então, eu recomendo que a todos os partidos, a todos os candidatos, tenham cuidado com a formação das chapas e que façam todo o registro e todo o cuidado e gasto que possa ser depois demonstrada a participação efetiva nas eleições. E, por fim, até para que se possa ainda ter alguma provocação, se ainda houver horário, a mudança também em relação a esse período digital. Nós que advogamos no dia a dia da eleição, verificamos um aumento. Normalmente as demandas se concentravam principalmente no rádio e na TV, os pedidos de direitos de resposta, invasão, entre outras situações, e hoje aumentou muito em relação às mídias sociais. As mídias sociais, no momento que a gente participa de todas as pesquisas durante a eleição, até focus grupos e entre outras situações de pesquisa, ficou demonstrado o tamanho do poder destrutivo que ela existe, principalmente o poder destrutivo. Nas últimas eleições, principalmente, se buscavam ferramentas e grupos de WhatsApp e números até anônimos, justamente para se remeter o ataque. E o que se busca, o que tem que ser cuidado, existe ferramentas hoje de combate, é justamente contra o ataque não identificado, que é aquele que você recebe pelo WhatsApp e você tem meios de buscar a identificação de quem está encaminhando na origem ou quem está repassando, que pode ser corresponsabilizado. Então, hoje, as mídias digitais tomaram uma dimensão muito grande na campanha e também no judiciário, e existem instrumentos para combatê-lo, porque o efeito ele é devastador. Ele é devastador. Ele é muito mais de destruição do que de construção. É fácil para aquele que o professor colocou, é fácil para aquele candidato que já tem a sua divulgação, o seu grupo, e já é participante ativo na mídia e tem seus seguidores, ele tem uma facilidade extrema de se comunicar com o seu eleitorado. Agora, aquele que não tem durante a eleição, é difícil você construir algo propositivo e é muito fácil construir algo destrutivo. Então, vai se intensificar ainda mais essa discussão da propaganda digital durante as eleições que se avizinham. E certamente vai ter uma interferência grande no resultado final. Então, para encerrar, o importante hoje é o mais importante, principalmente para quem está na gestão municipal, para quem concorre a uma reeleição ou para quem vai apoiar determinado candidato, é a prevenção.
todas as medidas preventivas têm que ser tomadas. Não existe mais espaço para desídia. Hoje você, ao invés de esperar o problema, você tem que tomar todas as providências para que ele não ocorra. Principalmente dentro da administração municipal e com cuidado extremo de avaliação daquilo que antes era bem aceito em relação à divulgação das realizações, sobre viés de que se tratava de prestação de contas. Então, não tem como você estabelecer hoje uma propaganda sem risco, a não ser que tenha informações necessárias, importantes, de interesse público, principalmente dos usuários do serviço público. Então, hoje a palavra é prevenção. Façam todos os trabalhos preventivos dentro da administração, estabeleçam regras de conduta, façam que isso possa ser divulgado e, em relação aos partidos, construam a eleição com antecedência. Não é mais possível agir apenas nos momentos, nos meses que antecedem a eleição. A construção partidária hoje, ela tem que ser o quanto antes, justamente para que se possa concentrar todas essas ações e buscar, fora do cenário político, lideranças, principalmente das mulheres, mulheres com extrema competência e vontade, que às vezes não têm oportunidade. Muito se procura, às vezes, nos quadros, quando a maioria das mulheres que podem sim fazer uma eleição estão fora desses quadros e são lideranças comunitárias, lideranças empresariais, com ideias inovadoras que podem fazer parte, sim, de um partido político e da vida política, que é o que o nosso país tanto precisa. Então, agradeço a atenção e permaneço à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, doutor Alessandro. A gente está estourado no tempo, mas eu quero fazer uma pergunta para cada um de coisas que foram levantadas nas palestras. Professor Alberto, uma coisa que me chamou a atenção muito da eleição de 2018 existiu uma aversão à política tradicional. A gente pode fazer um paralelo desde a de 2013, passando por Lava Jato, a eleição de 2014, várias condições criaram uma aversão na sociedade à política tradicional, à política estabelecida. E onde a política tradicional enfrentou a chamada nova, ela foi derrotada. E eu queria saber como que isso pode afetar nos municípios essa lógica do ótimo bom como fator, como um termômetro da eleitabilidade, digamos assim, num cenário em que, às vezes, o eleitor quer simplesmente alguém diferente, mesmo quando o político local não esteja tão mal avaliado, esteja mal avaliado. E também essa questão 2018 também mostrou uma demanda por autenticidade. Alguém que não falasse exatamente o que está na cartilha, o que está no manual, o que a pesquisa está dizendo que o eleitor quer ouvir, mas alguém que se mostrasse mais autêntico, porque a classe política acabou aprendendo a falar exatamente o que as pessoas querem ouvir, e as pessoas perceberam isso. Como isso pode afetar, mudar a forma de fazer campanha? Olha, a pergunta é ótima. Como é que afeta o desejo de querer algo novo, afeta a coisa lá do ótimo e bom? Exige mais ótimo e bom. Na verdade, é isso. Essa é a maneira de você encarar o problema, né? Se tem alguém lá antigo que tem um ótimo e bom já alto, sei lá, 50% que seja, mas tem esse desejo do novo, esse alguém corre mais riscos. Então, ele tem que ter um ótimo e bom mais alto do que isso. Tá? Então, isso aumenta o nível de exigência para ter uma avaliação mais positiva. Com relação a falar o que o eleitor quer, eu acho assim, eu vejo muito... olha, um pouco dentro... Os políticos são os principais marqueteiros, né? Aquilo que eu falei. Então, houve um grupo de políticos que falou o que o eleitor queria, que era essa mudança. Né? Ele percebeu essa oportunidade. Então, o que a gente tem que saber é que a eleição de 2018 ocorreu numa situação que combinou uma crise econômica, porque é uma eleição nacional. Então, a economia tem um peso, porque as pessoas olham para Brasília quando pensam na economia. Então, você tem uma crise econômica muito grave, muito profunda, combinado com uma crise de anos de noticiário de corrupção nunca
ocorrido no Brasil antes. Quer dizer, então, a conjugação de dois fatores. E aí teve um grupo de políticos que percebeu essa oportunidade, eles não deixam de ter falado o que o eleitor queria ouvir. Eles falaram, só que o eleitor queria ouvir aquilo ali, né, diferente, a coisa da mudança, representaram isso. Essa coisa de uma crise, é o que eu digo, crise sempre vem, sempre vai haver crise. Isso não existe situação sem crise. Só que também a crise vai passar, ela sempre vai passar. É uma questão de tempo, né? Então, a gente não sabe se essa eleição agora vindoura vai acontecer numa situação mais normalizada, talvez aconteça. E eu acho assim, o problema dos municípios é que os problemas municipais é que são mais importantes na eleição municipal. Determinados partidos novos vão crescer mais? Vão, porque tiveram acesso a mais recursos de campanha, estão se organizando. Não significa que vão crescer só por conta do discurso, vão crescer por uma estrutura que está sendo montada nesse momento. Tá? E aqueles que foram derrotados também estão buscando se preparar melhor para a próxima, para que não sejam derrotados seguidamente. Então, vai ser um termômetro interessante, vai ser uma eleição interessante. Obrigado, professor. E para o doutor Alessandro, o senhor falou muito sobre, com a questão do fim das coligações entre partidos para vereador, a necessidade de fazer partido, de fazer chapa. E aí eu pergunto não para o advogado, eu pergunto para o dirigente partidário, Alessandro Abreu, como que se faz uma boa chapa de vereador? Eu acredito que hoje é justamente saindo do quadro comum do partido, aqueles onde se tinha um costume de buscar aqueles que já participaram, que já têm uma relação, e justamente buscar lideranças. No caso, fazer eventos, reuniões com lideranças para oportunizar a participação na política. Então, muito se buscava antes a solução dentro de casa. Hoje, certamente, a solução está fora de casa. Cada vez mais a política está exigindo a participação daqueles que já têm uma representatividade, ou seja, na sua profissão, ou seja, no seu bairro, ou seja, no seu serviço voluntário, e se quer, sim, essa renovação para dentro dos partidos. Então, tem que se olhar menos para aquilo que já é existente e se buscar mais a participação e fazer eventos com que, de fato, possam trazer a participação de setores e de pessoas que ainda não estão envolvidos diretamente. E, antes de tudo, eu acredito que a diferença hoje vai ser apresentar um bom projeto majoritário. Porque nós sabemos que, num momento como esse, vai ter muita migração. E a própria legislação eleitoral, hoje, ela permite que se tenha essa interação, essa conversa, justamente porque diminuiu o tempo de filiação partidária. Ou seja, os partidos têm que buscar um bom candidato, um bom projeto, por isso que eu digo que tem que ter um bom projeto, e buscar, não dentro de casa, mas fora de casa, a solução para a criação de uma chapa consistente. Então, deu de olhar para o próprio umbigo, deu de buscar aquelas, de se remeter e buscar aquelas listagens de candidatos de anos passados e tentar trazê-los novamente ou se licitar. Sim. Na verdade, a redução é porque antes lidava com a coligação com o dobro de número de vagas, né? Exatamente. Então, fazia com que as coligações pudessem, então, formar as coligações maiores, né? E hoje, eu acho que o grande desafio vai ser preencher, mesmo no número diminuto, né? Ou seja, 150%, com bons candidatos, que hoje se precisa de bons candidatos. Então, eu acredito de que todos os partidos têm que buscar de fora essas pessoas que, queiram ou não queiram, têm um viés político que ainda não foi despertado. Maravilha. Muito obrigado, doutor Alessandro. Encerrando aqui, eu tenho que entregar os certificados. Professor Alberto, muito obrigado. Doutor Alessandro, muito obrigado.